Pessoal, estamos aqui hoje com dois convidados muito especiais. Conseguimos trazer finalmente o Ricardo Nicoliello Pinho, que é consultor de resultados do Desafio do Empreendedor, é facilitador do Sebrae, é empresário rural e administrador. Ricardo, muito bem-vindo ao Podcast SA. Feliz de conseguir conciliar as nossas agendas, de estar aqui. Sem dúvida. E tenho certeza que eu vou conseguir fazer um objetivo hoje aqui acontecer. Opa, o que teremos? Ainda vai deixar no suspense, eu acho. O meu objetivo é poder tirar um mito de cada uma das pessoas que vão assistir isso. Massa. Mas eu vou contar o mito só no meio da história. Maneiro, muito bom. Então a gente já vai aproveitar e tem que lembrar de pedir de novo para quem falar assim, tirou o meu mito, para comentar lá. Deixar pra gente poder ver, te encaminhar a resposta, você interagir. Porque às vezes não dá tempo, né, da gente colocar tudo. Apesar da gente saber falar rápido e correndo, às vezes não dá tempo da gente colocar e às vezes a prosa tem que ficar para um segundo momento. Boa. Obrigado pelo convite, estou muito feliz. Bom. Estamos aqui também com o Felipe Lima, que é designer de interiores, possui uma empresa, que eu esqueci o nome da sua empresa. Lima Design. Eu te dei um toque para você apresentar ele. Mas você tomar a frente? Bom, você não falar... Não é difícil, é meu nome, Lima Design. Acabou. O Felipe Lima é designer e a empresa dele chama Lima Design. Por favor, você falou que ia fazer isso, pô, não entendi. Ai, que chique. Uma cortou, né? Cortou, né? Vamos lá. À frente do escritório Lima Design, como diretor criativo. Trabalho com projetos irreverentes e provocativos durante 5 anos, construindo histórias que coloquem à prova o design contemporâneo. Falo com orgulho de ser mineiro e poder explorar este conceito no nosso trabalho. Bem-vindo, Felipe. Muito obrigado. Ficou chique. Não é? Ficou legal. Ficou chique. Acaba que, ainda mais, eu fico muito feliz de participar de um papo sobre empreendedorismo, porque acaba que a gente já produz muito conteúdo focado para design, a gente só fala disso, vive isso, né? E por trás disso tem essa estrutura de gestão, de empreendedorismo, e o impacto ainda mais do lado do Ricardo, que participou dessa história, me viu nascendo e crescendo, então agora, para mim, é um motivo de muito orgulho. Que assim. top, que top. A gente fica feliz porque existe uma sintonia nítida, né, nessa mesa aqui. O Ricardo, como consultor de resultados do Desafio do Empreendedor, teve oportunidade, e o Felipe Lima também, né, teve a oportunidade de fazer o desafio e ter uma experiência ali dentro de vida, não só pessoal como profissional, a gente estava falando aqui agora há pouco, né? Então eu vou pedir ao Ricardo para iniciar aqui a nossa conversa, o nosso bate-papo, falando um pouquinho do desafio do empreendedor, como é que isso funciona, como é que porque a gente escuta falar de quem faz, só escuta-se muito bem, todo mundo fala muito bem, né? Falam que vira realmente a chave, a empresa muda e tal. Então eu queria que você explicasse para o pessoal aqui um pouquinho sobre isso. Eu gosto de deixar quem fez falar, mas é só para definir de onde que surgiu. O Desafio Empreendedor surgiu de um grupo de pessoas que trabalhavam com empreendedores, mas que, quando se encontravam com esses empreendedores depois de um tempo, ouviam a seguinte frase: eu não consegui colocar em prática as coisas que eu aprendi. Ou eu tenho um negócio que eu não sei por que ele está funcionando bem, ou eu não sei como que o meu negócio está funcionando. Ou pessoas que falavam assim: eu tenho um negócio, eu estou tendo uma vida melhor, eu estou conseguindo as coisas, mas eu não sei por que eu tenho sucesso. Olha. E essa inquietude de uma pessoa que é o Paulo Eustáquio, que é o criador da metodologia do Desafio Empreendedor, ele pega isso e une a isso um trabalho muito simples, que é mudança de comportamento a partir da autoconsciência e do autoconhecimento. Mas não é um autoconhecimento filosófico, é um autoconhecimento prático. No Desafio Empreendedor, a base é você perceber quais comportamentos que você tem que dão resultado e replicar isso de uma forma sistemática, com um método que trabalha principalmente o estabelecimento de metas e o monitoramento sistemático. Veja bem, não é planejamento só, porque planejar é fácil, tá, gente? É a característica de comportamento empreendedor mais fácil que existe. Lá no Excel dá tudo certo, né? O problema é fazer o sentido do orar e vigiar, que é monitorar. O segredo do Desafio Empreendedor é o seguinte: ganha o desafio aquele que monitorar e mudar mais. Porque é uma corrida de médio prazo. São 7 meses de atividades intensas que acontecem
num momento em encontros coletivos, de empresas de ramos diferentes, para que você entenda que uma empresa de advocacia, uma empresa de design, uma empresa rural, um comércio, uma indústria ou uma prestação de serviço tem os mesmos problemas que são fruto dos comportamentos das pessoas. Deixa eu aproveitar essa pausa, até para você continuar a dissertação do que é isso, mas para falar o que é o podcast para quem também está chegando aqui. Sim. Eu até estou vendo essa frase na plaquinha que está atrás do Ricardo, e quando a gente se propôs a trazer o podcast nesse conceito, que é falar de em volta do empreendedor, em volta do negócio, do business, né? Que é atitude, propriamente dita, que é benchmark, que a gente está fazendo aqui, é trazer boas práticas. Falamos de networking já no segundo episódio, falamos da confiança, né? E da importância de pessoas que tenham, do porquê você entender da confiança do negócio, porque você querer a confiança e credibilidade do negócio. Então, o podcast tem esse objetivo, que é a gente falar com uma linguagem que não seja tão técnica, exatamente, para que tanto o empreendedor que tem aí uma grande empresa, quanto o empreendedor que está começando, né, às vezes aquele empreendedor que tem uma barraca na feira, consiga se conectar e entender o recado. E o que você falou me lembra uma frase que eu gosto muito, que é o Felipe falou, no Excel tudo funciona, mas o negócio que funciona mesmo é o pau quebrando, né? E uma frase que eu gosto muito, que é: entre o mapa e o terreno, prefiro o terreno, né? Isso faz toda a diferença, porque o planejamento sempre é lindo. Se você tivesse na caminhada de Moisés pelo deserto e Moisés falasse para você qual que era o mapa, você não ia ter interesse. Mas ele falou que o terreno jorrava leite e mel. E 40 anos andando pelo deserto, né? Sem o líder. Isso é uma coisa muito louca, tá? Eu estudo empreendedorismo não nos cases temporários que a gente tem. Porque nós somos muito temporários. Eu escuto e leio e estudo empreendedorismo em casos muito antigos. E não casos reais, mas casos aceitos pelas pessoas. E aí você tem todos os livros históricos, sagrados, as bases, os livros mitológicos. Eu gosto disso. Essa é a minha pegada. Dificilmente você vai me ver lendo um livro da moda. Então, que na verdade é uma concatenação de tudo isso que você está falando. Claro. Hoje nós temos grandes pessoas aí que vendendo e ganhando muita grana, vendendo cursos que nada mais é do que mastigando o que está nos livros e entregando. E também está tudo bem, né? Eu queria ter essa coragem. Eu queria ter essa coragem. E aí vem essa questão do mapa ou do terreno. Quando a gente fala de empreendedor, a gente fala de um princípio básico de sair de onde eu estou e ir para um lugar melhor. Mas você não vai para um lugar melhor pelo caminho. Você vai porque você quer realizar alguma coisa que está dentro do seu coração. E eu ouço dizer isso. Quando a gente está fazendo, seja um programa como o Empretec, que tem 21 anos que eu sou instrutor, ou seja, com várias pessoas, só que em Juiz de Fora deve ter umas 40 turmas que eu dei. Eu, inclusive, sou empreteco, tive a oportunidade e o privilégio de fazer parte do time que o Ricardo era um dos instrutores, e o Felipe também, né? Sim, é empreteco. Um dos filhos aí do Empretec. Mas o Serginho foi para o Empretec recomendado por uma pessoa que já era minha cliente há muitos anos, que hoje é nossa amiga em comum. Agora, o que é interessante disso? Há algum tempo atrás, década de 40, década de 50, foi definido que as pessoas que dão resultado são motivadas por realização. Então os estudiosos disseram isso. Não é o Ricardo que está falando isso e nenhum outro empresário, a não ser um psicólogo que é precursor até da palavra empreendedorismo, não se falava em empreendedorismo. Ele traz esse conceito e um psicólogo de Harvard traz o conceito de que o empreendedor é aquele movido por realização. Olha só, ele quer um terreno. Quando Moisés leva a turma para lá, leva os hebreus, né, para a Terra Prometida, ele vendeu a ideia da Terra Prometida porque era o que ele tinha dentro dele. E eu falo isso para todas as pessoas que convivem comigo. O órgão mais utilizado, o músculo mais utilizado pelos empreendedores é o coração. Porque é ele que sustenta a máquina. Isso aqui
Sem coração não funciona. Até porque a cabeça a todo momento tá tentando te parar, né? Ela muitas das vezes, ela vai contra o seu coração, né? E isso é um sintoma. Porque se você não tem freio, você não tem autorresponsabilidade. Então, muito me preocupa algumas pessoas que têm uma abordagem de mostrar uma imagem de um leão e de um gatinho na frente do espelho. O mais importante do que você se achar um leão é você ter consciência do que você é. E esse é o realizador. O realizador toma consciência de onde ele está. Então, assim, ó, nenhum hebreu sairia de onde eles estivessem, porque tinha escravo privilegiado, se o lugar que eles fossem não fosse muito melhor. E o empreendedor de sucesso é isso. Todos os empreendedores, sejam eles de pequeno negócio, porque não existe microempreendedor, grande empreendedor, não existe não. É uma coisa só, empreendedor é uma coisa só. É só uma fase. Não existe empreendedor Isso é só homem, uma empreendedor fase. mulher, e outro mito, É tá? o mesmo atleta. Não Na verdade, é um existe. enquadramento jurídico. Pior, É. é um enquadramento social para tentar nichar. O Felipe vai falar disso muito no trabalho dele, na gestão dele, de nichar. Mas quando a gente começa a perceber que as pessoas estão dando sobrenome para a frase, significa que elas não definiram exatamente o que é a frase. É muito simples. O empreendedor é aquele que se entende responsável por sair de onde ele está e ir para o lugar que ele quer. É só. Sim. Ah, mas qualquer lugar. Pode ser no deserto, pode ser no sertão. Pode ser no sertão da Mantiqueira, que eu descobri que existe essa semana. Pode ser no sertão de Minas. Pode ser em Goiás. Pode ser em qualquer lugar do mundo. Bom, você já sentiu o nível da conversa que nós vamos ter aqui hoje, né? Flávio Augusto fala isso. Ninguém para uma pessoa que decide vencer. Só ele mesmo. Sim. Só ele mesmo. E uma característica, sabe, Daniel, é o seguinte. A autorresponsabilidade ela é tão forte que ela gera nas pessoas a impressão de que elas dão certo sozinhas. Isso não existe. Esse é um mito que a gente ouve muito. O cara foi bem, de repente, quando... E eu sou de família de terceira geração. O negócio que o meu avô criou, grande parte dele está na mão de um tio e de um primo, e uma outra grande parte está na mão da minha mãe, do meu pai, do meu irmão e minha. É um negócio de terceira geração. O mito do empreendedor é de que empreendedorismo leva ele num lugar bom. Leva, mas depois não dá para seguir, não. Que é o que o Felipe fala muito. Tem uma hora que tem que entrar a gestão e tem que sair o empreendedor. E aí a hora que é o segundo mito. Eu saio da motivação por realização e entro na motivação por poder. Porque eu tenho que convencer os outros a fazer melhor do que eu faço. E praticar. E você esse achar comportamento. esse talento também, né? Não é achar. Você fala de desenvolver. Quando você fala de achar, você está chamando para você a responsabilidade de encontrar alguém que seja melhor do que você. Não é assim. O empreendedor só surge quando ele toma consciência de que ele pode fazer algo para melhorar o resultado que já tem. Tirar ele daqui e levar ele para cá. Mas não é ele que encontra. São as pessoas que decidem. Cabe ao empreendedor entender, e isso acontece quando a gente começa a ficar mais velho. Homem, mulher, em qualquer situação, em qualquer país. A sucessão só acontece harmonicamente quando eu entendo que eu não dou conta mais. E essa é a luta permanente do empreendedor para o gestor. Eu tenho um exemplo de família de uma pessoa assim. Ele era considerado um sujeito preguiçoso. Não é um parente, é um conhecido. E eu estava conversando com meu pai está com 84 anos, eu falei, pai, o que você me fala do fulano de tal? Ele falou assim, ele era muito inteligente. Até antes do meu pai ter 70, 75 anos, ele falava que ele era preguiçoso. Mas ele percebeu que esse cara foi muito mais inteligente do que ele. Porque ele colocou o dinheiro dele para trabalhar para ele. E se você for em toda a literatura de pessoas de sucesso, quando você entende que as pessoas conduzem no dia a dia muito melhor o seu negócio do que você sozinho, você transcende o empreendedorismo e passa para a gestão. Nós falamos isso ontem no almoço, por horas inclusive, né? E é um processo assim que no dia a dia, na prática, fica até assustador. Teve um dia que eu me peguei, eu liguei pro Bruno, pro meu marido, falei, Bruno, eu tô assustado porque todos os meninos são melhores do que eu. Que ótimo. Todos que trabalham comigo, tipo tá. assim, todo mundo chegou com um monte de projeto pra mim, com um monte de coisa, a Jennifer tudo, tipo assim, ela chegou com DRE, que eu até arrepio de ver.
Tipo, todos muito melhores, a gente conseguiu criar uma atmosfera de desenvolvimento. Eu acho que o empreendedor, ele tem essa autorresponsabilidade com ele e com os outros. De aprender, de que as pessoas tenham um ambiente em que elas possam crescer junto, ou crescer depois e montar um negócio dela e tá tudo bem. Porque isso pra a gente é mais semeador, né? Eu acho que o empreendedor, ele tem a semente de comportamentos e de inovação que às vezes as outras passa despercebido para as pessoas, né? E aí a gente entra, nisso que o Felipe falou é fundamental. O dia que eu recebi da Jennifer, que é o financeiro dele, que é um perfil comportamental analítico, perfeito, sensacional. Todo mundo gostaria de ter uma Jennifer do seu lado. Ela mandou para mim o resultado dele, do planejamento de metas dele, do Lima. E eu liguei pro Felipe. Felipe, que legal. Ele falou assim, você já tá sabendo? Eu não tô sabendo. Apesar dele monitorar o resultado frequentemente, que é uma qualidade que ele tem, a equipe se torna comprometida à medida que você permite que ela se coloque do jeito dela. Porque se eu quisesse uma pessoa para ser como eu sou realizador, eu não consigo identificar ninguém. Porque eu me responsabilizo pelo meu resultado. E até pegando um gancho disso, um dilema sempre que a gente conversa no Desafio Empreendedor. Eu vou compartilhar as minhas metas, eu vou abrir as minhas contas, eu vou mostrar para os funcionários isso. Inclusive a gente teve uma reunião sobre resultado no final do ano. A gente abriu os números mesmo para eles, é claro, quanto que custa tudo, quanto que custa a operação, quanto que a gente fatura em 3 meses, em 5 meses, um plano de carreira lá dentro. E Se conectou muito mais. você conecta muito mais. Falamos disso no primeiro episódio. Você traz isso pra perto. Falamos E disso assim, no primeiro episódio. aí qual que é o medo? Porque você cara? constrói a responsabilidade em todos de que aquilo dê certo, né? E o que eu acho legal é isso, que isso só mostra que os pensamentos são iguais, né? Exatamente o que você falou, quando a gente brincou, até que eu levei para você no escritório, eu falei, Sérgio, não é possível que tá todo mundo querendo folga no dia do jogo, será que as pessoas não estão vendo aqui, cara, que a gente acabou de sair de uma pandemia, que a empresa precisa, faturamento caiu pela metade, que eu como dono do negócio precisei segurar 2 anos sem mandar ninguém embora, e aí agora tem que trazer o time todo, falei, gente, eu preciso de vocês. É óbvio que o jogo todo mundo vai parar, porque não adianta, não tem cliente, não adianta eu abrir a porta. Mas eu quis dizer exatamente na preocupação. A preocupação tem que ser, pô, que saco, cara. A gente vai ficar sem vender um dia. Né? É nesse sentido que você fez, é excelente. Isso não é cultural no Brasil, você mostrar número. Não, você não fala nem quanto que o cara do lado ganha. A pessoa tem vergonha. Quanto você ganha? Daniel, não, isso, alguma coisa. Isso que você está falando é fantástico. É cultural das empresas que dão certo. Viu? Compartilhar. É cultural das empresas que dão certo. Positivo. E outra, para você ter ação na bolsa, você tem que publicar seus números. A empresa é muito grande para ter confiança. Pô, se eu compartilho os números com quem investe na minha empresa, quem investe o tempo na minha empresa e faz o meu número. Quem faz acontecer. É óbvio. Só para relatar um fato que eu tô custando a esquecer desse fato. Quando começou o movimento pandêmico no mundo, eu tinha uma amiga que estava vindo da Itália para o Brasil e o marido dela, que é libanês, nascido no Líbano, se contaminou por Covid e veio ser tratado no Sírio-Libanês em São Paulo, sobreviveu, está muito bem, graças a Deus. Fizeram uma viagem maravilhosa para o Líbano agora e vi um monte de foto da Beth. Mas eu tô contando, adorei isso. Acabei de abrir. Aliás, na Mantiqueira tem uma perereca que só existe na Mantiqueira, viu? Talvez seja tão... Olha o nome do vinho. Só um minutinho, por favor. Patrocínio aqui da Verovino, Thiago e Roberta, sempre mandando vinhos excepcionais. Esse aqui é um português, Perereca do Monte. Vamos beber a perereca. Eu tô até com vergonha de comer, que fizeram um corte aí, que só tem eu comendo uns 50 vezes no primeiro episódio. Tinha uma tábua do tamanho dessa mesa. Não, eles foram sábios em diminuir essa tábua. Mas voltando ao que eu estava falando, se a gente pudesse mensurar essa questão das pessoas no negócio, não existe empreendedor que tenha sucesso que não tenha equipe comprometida. Ricardo, mas por que o desafio então acontece para a equipe? Exatamente por isso. A equipe é levada a fazer, mas com o dono. Eu trabalho com associativismo há muitos anos. Você chega numa associação comercial, você vai abrir um curso lá em Andradas, eu dou consultoria em Andradas, o Sindicomércio de São João del Rei e algumas outras associações que eu tenho muito relacionamento, Juruáia.
eu tenho muito relacionamento. Aqui em Juiz de Fora, eu já fiz o planejamento estratégico da Associação Comercial de Juiz de Fora. Quando a gente leva um curso, os patrões falam assim, vou mandar os meus funcionários. E os funcionários nos cursos falam assim, o meu patrão tinha que assistir esse treinamento. Ele não tá aqui, não me mandou, não tá aqui não. E nós, empresários, e eu nasci dentro de um comércio, nós, empresários, sempre achamos que o outro é que precisa de treinamento, e não nós. Tem até em um dos encontros que a gente estuda a pirâmide, né? Dentro dos negócios, em que os negócios antes eles eram estudados assim. O cliente era aqui embaixo, era a maior parte, e o gestor lá em cima. E essa cadeia montada, a gente, dentro do desafio, a gente vira essa pirâmide e coloca o cliente como centro. Então isso muda totalmente a visão dos seus colaboradores. Igual, por exemplo, lá dentro no Lima a gente vende projetos, né? Eu apresento os projetos e tal. Quando eu comecei a colocar neles a consciência de que nós atendemos alguém e não atendemos a nós, porque senão vira uma coisa só interna. Então eles fazem os projetos com o gosto deles, do jeito deles, porque somos 6 hoje. Então, assim, tudo se desenvolve, a gente vira uma bolha e às vezes a gente não tá agradando ninguém. Inclusive o Ricardo, quando a gente desenvolveu a primeira coleção, eu dei pulos dessa altura, eu chorei, eu gritei, eu falei assim, gente, eu vou matar o Ricardo. Porque ele falou, você desenhou isso pra você, isso não vai vender. E eu, tipo assim, empolgado. Aí, tanto que a primeira coleção, lógico, vendeu, não sei o que, deu um movimento, porque a gente, né, desenvolveu um negócio legal. Mas a segunda coleção, falei com o Ricardo, eu vou fazer pra vender e eu vou fazer pra pôr meu nome no mapa. Então foi aí que a gente conseguiu alcançar o lugar de... Hoje a gente vai expor em março, agora de 2023, na Semana do Design Brasileiro. Então estou entre os 20 designers do Brasil promissores. E aonde vai ser isso? Vai ser em São Paulo, é a Semana do Design Brasileiro lá, bacana, na Design Weekend. Legal. Então é uma escalada que ela foi feita pensando no cliente. Você vai expor o quê? Um ambiente? Eu vou expor minha coleção de móveis, a Saibro. Todos de móveis de madeira natural, feitos em Tiradentes. Mas tudo isso foi estratégico. Não foi assim, eu não acordei iluminado, vou desenhar uma coleção de madeira em Tiradentes e fazer sucesso. Não, não tem nenhum designer mineiro despontando. A gente fez essas questões de pesquisa, são vários comportamentos do empreendedor, que quando você acessa esses comportamentos de forma consciente, que é o que a gente faz no desafio, é o que a gente treina ali no Empretec, você consegue chegar onde você quer porque você planejou mesmo e você vê a rota, né? A gente tava... Eu fico ouvindo o Felipe, eu lembro da frase que eu falei para ele e da historinha que eu contei para ele, né? Que assim, Felipe, e não era só ele na época, tinha uma sociedade o Felipe ficou mais revoltado porque todo mundo que dá resultado se revolta quando ele se depara com uma falha ou com uma oposição, um antagonista. Então eu fiz o papel com ele lá de antagonista. Eu falei, eu, Ricardo, gosto muito disso, mas isso não vai vender. Ou você vai ter que fazer um esforço muito grande para vender. E aí eu contei a história do deus Kairos, que é um ser mitológico, que é uma entidade com um tufo de cabelo na frente, careca atrás, e que tem lâmina nos pés. E isso é a oportunidade, que se você não encarar de frente, realmente que ele é um bicho muito perigoso, e pegá-lo de frente, quando ele passar, você não pega mais, porque ele tem um perfil parecido com o do Sérgio, não aderente a pegar. Passa pela mão. Semideus, então. Faltou, como é que chama? O tufo, né? O tufo na frente. Você é um semideus, então. Tem que substituir. Vai. E outra, né, Sérgio? E outra. Você também não tem lâminas nos pés. Porque quando você não pega uma oportunidade de frente, você se lamenta por não ter pego. E essa é uma outra característica do empreendedor. Ele não perde tempo lamentando o que não aproveitou. Ele busca outra oportunidade. E aí é isso que o Felipe traz. Foi graças à persistência de perceber que por ali não dava, que tinha que ser uma alternativa, que aí efetivamente ele colocou o talento em função do cliente, que é quem paga a nossa conta. Sim. Não, essa visão, eu cheguei a fazer isso numa reunião online com o cliente, que é você inverter a pirâmide. Quando você põe lá o topo, né? Gerência, chefia, gerência, tal, empregados, cliente. Quando você inverte, você bota o dono da empresa para olhar para a gerência para olhar para
para o time, vamos dizer, operacional, e o operacional olhando para o cliente, todo mundo. Então, isso é excepcional que você trouxe isso. Eu já levei isso para um cliente uma vez. Só que você falou agora de oportunidade aqui nos bastidores, você me explicou a questão do vento. Acho que seria legal você explicar isso também. O nome oportunidade é um vento no Mediterrâneo que leva... é um vento que sai da Grécia, de um determinado lugar na Grécia, e leva para um outro determinado lugar. E ele é temporário, ele tem de vez em quando, ele aparece. Ele vem e volta, vem e volta. Então o oportuno é o vento que te leva de um porto até o outro. Bacana, né? Deixa eu pegar um gancho para te perguntar uma coisa, Ricardo. Empreendedorismo, eu tenho dúvida se o empreendedorismo é uma coisa que está na essência das pessoas ou se é uma atitude. A gente estava conversando agora sobre isso aqui, né? Aí o Felipe fala em vocação, acho que foi essa palavra que você usou. O que não quer dizer que está na essência, né? A pessoa pode ter aptidão para aquilo, mas aquilo não está na essência. Queria que você falasse um pouquinho disso. Olha só, não poderia existir treinamento de uma coisa que seja da essência. Porque você não cria a essência. A essência, vocação, dom, não cria. Agora, treinar é para quando você pode desenvolver. Como é que você treina? E aí o desafio propõe isso. Eu não tenho essa percepção de oportunidade, eu não consigo enxergar oportunidade nas coisas. Eu sempre vejo problema. Vai ter um jeito de treinar? Vai. Porque o desafio vai te mostrar que se você fizer algumas ações simples, você vai colocar em prática uma pequena oportunidade, eu digo pequena mesmo, para que você possa errar rápido. E quando você vai errando rápido e vendo que aquele jeito não dá, você vai acertando rápido. Sim. E aí você busca um caminho que vai te oferecer um menor risco e uma oportunidade começa a aparecer. Você começa a abrir seus olhos. E no desafio você treina isso. E olha que coisa interessante. Dentro do desafio, a gente mede o resultado o tempo todo. O tempo todo. Porque são 7 meses de programa. Não é um programa que você vai para o final de semana, vai para o Monte da Perereca, para desenvolver as suas habilidades. Perereca do Monte. E volta outra pessoa. É a perereca que é do monte, não é o monte que é da perereca. Do monte. E quando a gente vai para esse encontro coletivo e identifica que a maior dor que o empresário tem de um outro ramo pode ser a sua, você se sente identificado não com um mentor ou com um instrutor ou com alguma coisa, mas você se sente identificado com alguém que pode ser um par. E durante várias atividades do desafio, esse passa a ser o seu par. Não por uma escolha arbitrária sua, mas por uma ocasião. Eu queria ouvir um pouco agora o Felipe, com a visão dele, de quem participou do desafio, né, do lado de cá. Você Sim. é o instrutor, é o consultor de resultados, é o que dá o treinamento. Falou aqui várias coisas muito interessantes. Fala pra gente, Felipe, como é que... Eu acho que eu pauto a minha trajetória dentro do Desafio Empreendedor com 3 pilares, assim. Que é a questão da prática, o comportamento, ele é um exercício mesmo. E foi uma das coisas que pra mim foi mais complexa, né, de tratar no início, por exemplo. O Ricardo tá aqui, não me deixa negar. A gente tem que fazer algumas atividades que você tem que fazer todos os dias. Que você tem que fazer igual eu que... A gente que é da economia criativa, designs, a gente acha, não, eu posso ser só artista, eu sou designer e tal. Sendo que eu preciso ter comportamentos no dia a dia da minha empresa que eles dependem de mim, sim. E o meu sucesso depende disso. Então essa questão da prática em leitura, a prática de ouvir, a prática de ter atenção nas coisas, da autorresponsabilidade, isso é um dos pontos mais assim, importantes que eu acho que todo empreendedor precisa exercitar e estar perto de pessoas que tenham as mesmas práticas. Porque senão não adianta. Igual se você falar com um cara que corre, não sei lá, corre 1000 quilômetros. Pra você pode ser loucura. Mas se você conversar com um empreendedor que corre 1000 quilômetros, ele com certeza vai ter muitas dicas de caminhos, de o que você precisa fazer, de como que você precisa ter o seu condicionamento físico e mental. Então, por isso que eu acho que é um exercício mesmo. Nós somos atletas dos negócios, sabe? E se bobear, quando você encontra o outro que também corre 1000,
Rapidinho vocês vão estar se desafiando e correndo 1.200, né? Você vai subir na régua. Isso, você falou uma fala perfeita. Ainda falta você falar o terceiro pilar ainda, mas eu quero complementar isso aqui que eu não posso esquecer. Eu tenho uma amiga que fala assim, um gambá cheira o outro. Uhum. Quando você se vê envolvido com pessoas que têm perfis comportamentais parecidos com os seus, vocês criam um círculo virtuoso. O desafio empreendedor é assim. Ele cria um círculo virtuoso que quando você vê uma pessoa que não tem tantas condições, às vezes até intelectuais, às vezes até financeiras, mas elas veem no desafio o acontecimento do resultado dele acontecendo, o número sendo gerado, os outros ficam inspirados a segui-los de forma a reforçar a capacidade de realização dele. Ou seja, o empreendedor de sucesso, quanto mais reforçar a capacidade de realização dele, melhor. Por isso que ele precisa de uma coisa chamada feedback. E dentro do desafio, o feedback não é dado para a pessoa. Ele é dado pelo resultado. E no outro encontro há uma fala assim, eu vi o que o Felipe fez Follow-up. e fiz na minha empresa. Benchmark. O tempo todo. Só que tem um momento do desafio em que isso é formalizado. Nós visitamos uns aos outros e criamos uma lista de ações que a gente sugere para o Sérgio. Então eu vou lá na Eu SNA. participei. Você participou? Participei de um Você participou Hot de uma Seat. meta. Hot Seat. Onde várias ideias, vários empresários na mesa, fui um dos empresários convidados, por você, inclusive. Você estava? Foi também. Para darmos ideias Sugestões de para melhoria. o Miguel, nosso amigo Miguel, lá do Japa Temac, Lá do Jardim Norte. Jardim Norte. Japatê. Japatê, Jardim né? Norte. Uma mesa, Amigo vários empresários. O Miguel falou o que ele precisava fazer. Na época, eu me lembro muito bem, ele queria Ele falou qual que era a trazer dor, clientes não só da Zona Norte, ele queria outros clientes. E aí todo mundo na mesa, mais de 15 empresários, O dando bem ideia do que ele mineirês, podia um fazer. toró de ideias, né? Cara, Um de 90 e Toró tantas de ideias saíram dali, das quais umas 20 ele deve ter aproveitado, imagina. E outras planejou para o futuro. E cada ideia sensacional que nunca eu imaginaria. E o que é fantástico é o seguinte, como nós estamos aqui, pouco formalismo e muita ignorância. Isso. Porque a matéria-prima do empreendedorismo é a ignorância. Porque o empreendedor, realizador, quando não sabe, ele tem humildade suficiente de perguntar e pratica o comportamento de busca de informação. Eu chego, Serginho, quantas vezes eu ligo pro Sérgio, cara, tô com uma dúvida, velho, me ajuda aqui, me responde Empreendedorismo isso. não é pra quem sabe fazer tudo. Felipe, eu preciso Aquele imprimir existe essa camiseta. Eu preciso imprimir camiseta, eu preciso fazer silk screen de camiseta com a minha marca para eu poder passear em São Paulo, para ir lá na exposição que ele vai fazer, ir lá no Doni, com camiseta da Pinho, T&D, porque eu não quero usar a camiseta da Babson, que eu fiz curso de empreendedorismo, eu não quero usar a camiseta da PUC Minas, eu não quero usar a camiseta da UFLA, da Federal de Viçosa, da USP, onde meu filho estuda, do Einstein, onde minha filha estuda. Eu quero usar a camiseta da minha empresa. Da minha empresa, claro. Eu botar meu nome na minha marca. Eu ligo pro Felipe. Quer dizer, isso não é só networking. Isso é sanar ou sanear a minha ignorância. E eu me sinto muito mais poderoso quando eu tenho amigos que me abrem portas que eu sozinho não consigo abrir. Acesso, Isso é fundamental, né? Isso é fundamental. Na escalada, isso é fundamental. E outra. E aí é uma coisa muito interessante. Eu já participei de reuniões do BNI, já participei de reuniões do BNI em Belo Horizonte, em Lagoa Santa, em vários lugares. O que eu acho que é assim, ó. O que nós precisamos entender é que quando você tem uma metodologia que te força a exercer a autorresponsabilidade, o resultado acontece. A coisa funciona. Não é, Felipe? Até falando dos outros pilares, um foi esse mapa de comportamento, que é uma coisa... Lá você não vai aprender a dar certo. Não é isso. Falando bem chucro mesmo. Você vai aprender sobre você. E o que você pode fazer para dar certo, e os comportamentos que você não tem, ou você desenvolve, ou você acha pessoas boas para desenvolver isso com você. Tudo pra gente, para os negócios darem certo, eles estão aqui dentro. E a definição de um objetivo claro. O que você quer com isso? Eu quero ter condição de viajar, de ter minhas coisas, de fazer. Então tá, você quer ter essa motivação, então você vai ter um prolabore, você ter esse prolabore, sua empresa tem que faturar tanto. Porque você não quer um número?
Então você precisa fazer a gestão desses números, você precisa entender a atração desses números, que era uma coisa que eu me distanciava. O Felipe quer fazer tatuagem, quer viajar, quer não sei o quê. Esse dinheiro vai sair da onde? E como que ele vai vir? Muito legal esse raciocínio. Então né? não adianta a gente, independente da área, eu sou farmácia, eu sou isso, eu sou aquilo, não interessa. Você precisa de um resultado. Isso acaba tendo um pouco a ver exatamente com o que falávamos agora, né? Que quando você esconde números dos seus funcionários, da sua equipe, que, né, muitos empresários têm receio, a gente falou agora há pouco, né, de mostrar o faturamento, de mostrar né, detalhes da empresa, que a partir do momento que você envolve, que você precisa das pessoas para atingir seu objetivo, que você chega à conclusão que você precisa de uma equipe, né, de um designer, porque você não se formou nisso, você precisa de alguma outra ajuda, nada mais óbvio, né, do que envolver esse pessoal dentro do contexto inteiro para eles seguirem juntos com você. Né? É uma coisa que a gente fala sempre lá, multiplicidade de inteligências. É você ter pessoas que tenham capacidade de te auxiliar no seu negócio, de construir algo grande, porque a gente brinca disso, né? Dá o mesmo trabalho sonhar pequeno e sonhar grande. Já que vai, então mira na lua, que pelo menos numa estrela você pega. A gente sempre conversa disso lá, sabe? Então vamos sonhar grande, quem sabe pode acontecer. Quem sabe não, a gente faz acontecer, né? A gente define esse caminho. Frase, o problema não é você mirar alto e errar, o problema é você mirar baixo e acertar. Pois é. E isso é uma coisa louca. Porque assim, ó, eu vou falar sobre o mito que eu falei, mas antes eu quero reforçar o seguinte. Lembrando que eu tenho umas perguntas para te fazer que o público mandou. Por favor, empreendedor é realizador. Se ele é realizador, ele é autorresponsável. Então ele tem dificuldade de permitir que as pessoas deem o seu melhor porque ele tem medo de perder o seu lugar. Lê o meu post de hoje no Instagram. É. Que tipo de gerente você é? O ruim, o bom ou o grande? É exatamente sobre isso. Eu nasci dentro de uma loja de secos e molhados. Eu tive dentro, não, em que cima, é uma loja né? de secos e molhados? Secos e molhados era uma época na minha vida, né? No América do Brasil. É uma banda. Que você vendia, por exemplo, os Secos Molhados era uma banda do Ney Matogrosso, mas vendia de molhados, que é linguiça, leite, ovos, e secos, que é farinha, feijão, arroz. Uma mercearia com açougue que chamava Secos e Molhados. Meu avô tinha uma mercearia, um açougue, uma loja de material de construção, hoje é só material de construção. E vendia tecido também, vendia... vendia de tudo, né? De tudo, vendia de tudo. Era venda. Era venda. Um marketplace. Armazém. É um marketplace, não deixa de ser. Retail, como diria a Biba que estava aqui, né? É um retail. É literalmente um retail. E quando as pessoas iam lá para comprar, eu era pequeno, eu ficava atento, porque o meu avô tinha um jeito diferente de lidar com cada cliente. Mas ele tinha uma característica que quando eu fui trabalhar em multinacional, eu fui ser vendedor de multinacional e tive a vivência maravilhosa. Eu levei o meu avô para uma situação que eu ia atender clientes com ele. Meu avô sempre foi um italiano muito bonito, de olho azul, sempre usou camisa, nunca camisa de manga curta, sempre camisa de manga comprida, e cinto e suspensório. É uma figura maravilhosa. Caricata. Inclusive. Belíssimo, maravilhoso. Elegante. Não só como um homem bonito, mas como um caráter fantástico, um homem sensacional. E ele falou para mim assim, a mesma coisa que você faz. E ele teve a oportunidade de ir comigo em empresas de grande porte, eu trabalhava em Contagem, na região metropolitana de Belo Horizonte, empresa pequena. A mesma forma que você atende as grandes empresas, você atende os pequenos. Só que é com a mesma educação, mas são com outras palavras, com outros termos, com outra forma de atender. Eu falei, porque eu aprendi uma coisa na minha vida, que a gente tem que atender a necessidade do outro de acordo com o que o outro precisa e entende. Eu falei, mas onde você aprendeu isso? Eu falei, vendo o senhor atender no balcão. Vi a diferença de tratamento. Ô Ricardo, você me traz aqui uma regra de ouro e a regra de platina que a gente aprende na metodologia que tem por aí, inclusive no próprio BNI. Né? A regra de ouro que a gente escuta é trate as pessoas como você gostaria de ser tratado. A de platina é trate as pessoas como elas gostariam de ser tratadas. Acho que seu avô praticava. E isso fazia dele um grande vendedor. Sem dúvida. Eu tenho 3 grandes exemplos. E um primoroso,
que é um exemplo de humildade. Mas isso é coisa para um podcast de 3 horas. Não pode falar disso agora não, que eu fico até emocionado. Mas o grande exemplo do desafio empreendedor é esse. E por isso que eu me encantei pela metodologia. Eu me encantei pela metodologia porque ela te dá aquilo que você foi buscar lá dentro. 85% dos resultados que você consegue dentro do desafio são aqueles que vocês foram buscar. Então o Felipe foi lá buscar um determinado resultado, ele conseguiu, 85% das pessoas conseguem aquele resultado. Só que ele foi buscar uma coisa que ele ainda não sabia. Efeito colateral do negócio agora. Foi doido, assim. Teve um desafio que tava no meio dessa cisão de sociedade, com a equipe participando do desafio, não sei o que, todo mundo falou assim, não, ninguém vai hoje, não sei o que, e foi um dos livros mais importantes pra mim, que é O Segredo da Mente Milionária. E a gente apresenta os livros e tal, a gente tem um bate-papo sobre o que a gente leu durante aquele mês, comportamentos que a gente aplicou, e foi daquele dia que eu decidi que, tipo assim, maior do que o Lima Design, mais do que qualquer coisa, é a gente. É a gente decidir pela gente, é a autorresponsabilidade, é a gente poder fazer aquilo que a gente quer fazer, aquilo que a gente sabe, aquilo que a gente se prepara, né? Cara, aí falei, quer saber, eu vou pôr minha roupa mais bonita, vou lá pro desafio. Chorei, eu tava até inchado, de tanto chorar. Mas eu não... A gente não deixa a peteca cair, porque é aquilo que o Ricardo falou, o empreendedorismo, ele nasce no coração, né? É um negócio que é maior do que a gente. Que várias pessoas vivem daquilo. Você movimenta não só os seus clientes, mas você movimenta a sua equipe, seus colaboradores. Então é uma responsabilidade mesmo. Mas é muito divertido, é um caminho muito divertido. E eu não concordo que os outros falam, empreendedorismo é você ser empreendedor, né? É um caminho solitário, você está sozinho. Mentira, quem fala isso, na verdade, é uma pessoa difícil de lidar. Precisa de terapia. Essa pessoa precisa de terapia. Porque ser empreendedor é você dividir as funções. Você saber que você faz as coisas junto. Mas essa é uma das queixas que a gente ouve quando as pessoas fazem o desafio. Até lá, né? Lá dentro a gente conversa. Isso é uma disso. pergunta, inclusive. Claro. Isso aqui é uma pergunta que tá aqui, ó. Deixa eu lá. Qual o problema mais comum encontrado no desafio empreendedor? Pois é, Essa é uma pergunta. são 2 problemas. Primeiro, a síndrome do lobo solitário. Ai, Jesus. As pessoas queixam. Que eu me culmina sinto na sozinho. síndrome do impostor, né? Daqui a pouco a pessoa começa a se achar incapaz. Mas ela vive Nós tudo podemos dentro falar daquele mundo, disso. né? Nós podemos falar disso, mas essa é uma síndrome. E isso tá ligado à realização. E o que o Ricardo fala muito sobre ego. Porque isso do lobo solitário, às vezes, denuncia mais problemas de ego e comportamento. Tipo, não é porque eu que sou bom. Na verdade, não, E cara. a gente tem costume de falar, né? Como é que tá? Não, tá corrido, tá difícil. Como, cara, não precisa de ser assim. Essa faltando- palavra, tá segunda faltando palavra gente. que você falou, a gente É proíbe proibido, né? de É falar no difícil? desafio. Não pode falar. Não pode falar. É uma proibição. Não é nada místico. Não, sim, é cognitivo. Simples. Sem sombra de dúvida. Você não fala É problema, desafio, você tem que mudar. Essas 2 fazer um palavras são pensamento. proibidas. Isso é legal, E legal. é científico. Quando você fala difícil, isso bloqueia no seu cérebro as soluções em cima daquilo. É como se você estivesse encapsulando uma informação. Tudo que você fala é difícil colorir esse copo. Você não vai Automaticamente mexer o com seu cérebro não pensa soluções para isso. Que é um mecanismo Olha de que economia de dica, energia. olha que dica para quem está começando. Então, quanto mais coisas você Top. acha difícil, menos resolução daquilo você tem. É igual mudar, eu estou exercitando muito isso, mudar a pergunta do porquê, porque a pergunta do porquê, ela diz muito sobre reclamação. Por que isso acontece comigo? Para quê isso está acontecendo comigo? O que Essa eu é uma- preciso aprender com essa fase? O porquê, quando você começa uma pergunta, principalmente quando ela se fala sobre você, quando você está perguntando por quê, você já está reclamando. Por que não acontece com você? Só porque hoje, não sei o quê, só porque eu saí hoje de carro me assaltaram. Universo de 7 bilhões de pessoas, eu vou assaltar o Sérgio hoje, sabe? Mas Não é por quê. Daniel, isso aí que você falou, uma estatística. antes de voltar para a nossa pergunta, pergunta, porque eu tenho que da responder a outra dificuldade, parte da pergunta, porque a primeira é essa questão do lobo solitário. Sim. E a segunda e que é importante isso que você falou. É a pessoa que não conhece o seu negócio. Eu não conheço o meu negócio. Eu não consigo enxergar dentro do meu negócio as oportunidades que eu tenho. Mas por que eu não tenho essas oportunidades? Porque eu acho que eu vou ter ideia genial. Ideia genial, quem tem é gênio. E eu, como estou aqui com vocês,
estatisticamente, face eu saber que eu não tenho nada de genial, eu tenho de muito esforço, eu zero estatisticamente a probabilidade de ter um gênio entre nós. E olha que eu tô colocando o Felipe como não sendo gênio. Também. E isso poderia ser uma ofensa há alguns anos atrás para ele, porque ele tem ideias geniais. Mas ele não é um gênio capaz de ter ideia genial se ele não tiver alimento. Ele necessita disso para conseguir. E sabe qual que é o alimento? É o desafio e a dúvida. Porque quando eu te dou um feedback, Daniel, dizendo assim, olha, aliás, muito bom esse vinho, viu? Gostou? Gostoso mesmo. Eu Faltou também a gente gostei. brindar. Faltou brindar. Saúde, Ah, eu brindo Felipe. com café. Faltou Com água brindar, ou com café? pode brindar com café. Saúde. Que, aliás, é onde eu invisto o meu Bêbado. futuro. Inclusive, daqui a pouco, mas na hora dos recados paroquiais, eu vou falar uma promoção. Conheço o Thiago também. Tem uma promoção Zero deles vindo. aí Zero rolando. vindo. Ah, só pra esse pegando mês. um negócio que o Ricardo falou sobre esforço e sobre genialidade, tem uma frase que a gente usa muito lá no escritório. Que não tem mente brilhante, tem testa suada. Viu? Por isso que eu comprei o negócio. É mais Gostei sobre dessa frase. prática. No episódio passado eu tava testa suada. Testa suada. Gostei. E por isso, empreendedorismo é a mesma coisa. Não é e os empreendedores de sucesso, eles não foram gênios, assim. Aí o cara nasceu, ele teve uma ideia incrível, vendeu milhões, ficou milionário. Não, ele praticou várias coisas que são mapeadas. Como disse o livro, o Roube como um artista, né? Tudo é uma junção de tudo Junção. que você... E aí, Daniel, o grande sofrimento é esse, sabe? A grande pergunta é as pessoas falam assim, eu não conheço o meu negócio. A pergunta básica. Eu vou fazer a pergunta e vou dizer para você que no desafio isso acontece. Pergunta assim, quanto você lucrou em reais no mês de dezembro de 2022? Que dia que você sabe isso? Que dia? A Jennifer me passa no dia... Ela fecha dia 25, até dia 5 ela me passa, pelo menos. No dia 5 ele sabe quanto que lucrou em reais. Ô, Ricardo, mas qualquer empresa. Lógico, isso aí dá condição dele planejar, se organizar, Serginho, quando eu conheço o meu negócio... Botar energia. Eu certa no lugar certo. Vou dar um exemplo real que está acontecendo com uma das empresas que está fazendo o desafio com a gente. Pode falar o nome deles, claro, Deve. que é o Armazém Pet. O Armazém Pet tem 3 linhas de produto. Ele tem o banho e tosa, ele tem a loja de produtos agropecuários para todos os pets, inclusive animal de grande porte, e tem a parte de e-commerce, que ele vende no Brasil inteiro. Quando ele descobriu onde é que estava o lucro dele e em qual linha de produto, Canalizou. em qual produto, ele simplesmente chegou para o contador dele, que é uma pessoa altamente qualificada, e falou com ele assim, eu preciso melhorar esse número aqui. Ele não chegou, eu quero pagar menos imposto. Ou eu vou começar a sonegar. Ele não deu um tiro no escuro. Ele falou, eu tenho um número na minha mão. Como é que a gente enquadra isso? Como de que eu outras consigo formas usar? possíveis? Então ele começa a usar a ignorância do passado com a certeza. Aí vem um sofrimento. A ignorância faz com que a gente continue agindo por instinto. E quando a gente dá certo ou dá errado, a gente não sabe o porquê. E aí a gente fica remetendo para o passado. A sua fala, quando eu pergunto por quê, eu jogo para o passado. Sim. No passado estão as coisas que eu não mudo mais. Quando você fala o que você vai fazer ou como que você vai fazer, você está criando a possibilidade criativa da realização. Isso é uma dose de endorfina capaz de te levar para o seu resultado, que é a realização. O que te leva, É, né? porque É o que leva. o terreno E os modelos é antigos... onde jorra o leite e o mel. Porque ninguém compra um terreno que você tem que capinar. Você compra o terreno que jorra o leite e o mel. E esse é o mito do empreendedor. As pessoas complicam as coisas e eu sei por quê. Eu aprendi isso na prática. As complicam as coisas. Porque pessoas que não sabem o que querem arrumar uma desculpa cara para fugir da autorresponsabilidade de ter sucesso. É isso aí. Os modelos antigos de gestão, que é uma coisa que o Desafio Empreendedor bate muito, é disso, de ficar olhando o passado. Ai, que mês passado, que olha o prejuízo que deu, olha o lucro que... Ai, deu lucro, então tá tudo bem, sabe? Fica fazendo tudo muito pro passado e não em pensar o futuro, em ter as metas pro futuro, e saber onde quer chegar. Zona Metas, de conforto, inclusive, é muito por isso, né? e O cara definir se meta. espelha lá atrás. sim, não é só pra tipo, a gente tem que faturar X por mês. Mas o que você vai fazer por isso?
a sua equipe consegue atender? Quais são as suas metas internas também? Como que você desenvolve isso? Eu acho que o desafio ele é muito rico para tratar isso dentro da empresa, porque o Ricardo faz a visita mensal, né? Além do encontro com as empresas, que a gente consegue fazer essa troca com eles, ele faz essa visita na nossa empresa. Então ele consegue sentir o clima, às vezes vira até uma terapia, né? Porque a gente está lidando com pessoas, então acontece de tudo em um mês. Mas a gente consegue definir aonde a gente quer chegar numericamente e também como pessoas, né? Acho que isso Essa resposta. grandioso. Vou fazer a próxima pergunta. Você já conheceu os dois? É o mito do lobo solitário, né? Eu sou isolado, eu sou sozinho e tudo. E esse desconhecimento do seu negócio. Chega num momento do desafio empreendedor, e eu cheguei a falar isso com algumas empresas, eu dizia assim, quanto tempo você consegue segurar esse resultado? E aí a pessoa disse para mim assim, não sei. Eu falei, então isso é pior do que se você dissesse para mim que você aguenta 2 meses. Que pode ser nenhum. Não saber é pior, né? E aí a pessoa falava assim, Ricardo, o que você acha que eu devo fazer? E eu, na verdade, eu até sei a resposta. Mas se eu colocar a resposta na boca do Sérgio, na boca do Daniel... Tirou minha capacidade toda de... Tirou, cara. O Cortella fala uma coisa que é muito legal. Você tem o dom da fala, que a pessoa falou isso com ele. Ele falou, então você está ignorando todos os meus anos de estudo, de preparação, para estar aqui falando com essa qualidade para vocês. Não tem dom. Você nesse contexto, ele desqualifica o seu esforço. Porque parece que você nasceu com isso, como se fosse uma herança. Você nasceu isso, beleza. Eu vou te dar um exemplo pessoal. Eu tinha um agrônomo na fazenda, que hoje não é agrônomo nosso mais, mas ele é um grande mentor na vida que eu tive. É um agrônomo. E o Dr. Antônio Vander falou um dia para mim uma frase que eu não vou esquecer, e eu repito essa frase sistematicamente. O diabo não é sabido porque é o diabo. Ele é sabido porque ele é velho. Os seus anos de experiência, os erros que você teve, os acertos que você teve, quando você traz para o nível da consciência, você começa a ficar inteligente, mais sabido, mais esperto. Só que tem um pecado. Quanto mais você sabe, menos você tem vontade de buscar. E aí que está o detalhe do desafio. Eu não entrego nada pronto, porque se a ideia vier de você, você vai se comprometer e colher o resultado. Sim. Porque eu não quero colher o seu fruto. O Ricardo não quer. Porque em 7 meses termina o desafio. A gente vai ter relacionamento, vai ter conversa, vai bater papo, vai ter negócio, vai fazer um monte de coisa, mas não precisa mais do que 7 meses. E o desafio tem uma característica importante. Muito embora eu seja uma pessoa de criar vínculo, terminou o desafio, terminou a metodologia. Nós somos todos iguais. Soltou o banquinho da bicicleta agora. Não cria dependência, Daniel. Porque a pior coisa do mundo é você ser dependente. E a nossa maior dependência mais dolorosa é quando a gente desmama. Que a primeira mais dolorosa é quando a gente nasce. Quando corta o cordão umbilical, primeiro corte. Exatamente. A segunda é desmame. Uhum. Depois, meu amigo, eu ainda não vivi dor tão grande. Então, muito embora eu tenha muito apreço por todas as pessoas que passaram pelo desafio e todas tiveram resultado, isso eu tenho orgulho de falar, porque não tem resultado quando você não faz, né? Seria a minha próxima pergunta. Já está respondendo. Bacana. Todos têm. Contratualmente, a gente tem uma cláusula que é assim, ó. Se você praticar todas as ações combinadas durante os 7 meses, que são monitoradas e conferidas, e não tiver resultado nem para pagar o investimento do desafio, a gente devolve os 7 primeiros meses, que são os meses de consultoria. Está no contrato, cláusula 7. Isso é que é garantir. Porque tem risco, né? Assim, não, eu não tive resultado, eu não ganhei dinheiro, aí a próxima pergunta é, mas você fez as ações? Não, eu não fiz. Eu vou contar um episódio para narrar isso e você passar para você para a pergunta, que eu estou falando demais. O desafio funciona para qualquer empresa, desde que o dono, o sócio, os sócios queiram mudar aquilo que faz com que os resultados que eles querem não aconteçam. É uma questão de querência. Top-down, né? Não é potência.
Potência. É questão de Potência. querência. Boa. Se eu quiser, eu vou fazer o resultado acontecer. Aí a pergunta é a seguinte: por que é assim? Porque lá fora, no mundo dos negócios real, que é onde acontece o desafio, porque o desafio não acontece numa sala, ele acontece na sua empresa. Não é um game, né? Não é um game. É verdade. É verdade. Reality. E se a pessoa chegar lá e apresentar um número que não é verdadeiro, eu sei que não é verdadeiro. Ele sabe que não é verdadeiro. E os outros percebem que não é verdadeiro. Lógico. Porque o que não tem verdade não tem sustentação. É lógico. Faz todo sentido. Cai. Desmascara. Só que quando Acho que esse, desmascara. inclusive, é um dos maiores confrontos entre sócios e dentro da equipe. Porque ali, eu acho que nos primeiros 2, 3 meses já tá todo mundo desnudo, assim. É. Até dentro da turma. Porque dentro da dinâmica do processo, você já vê como aquela pessoa age lá fora. Você já vê como que dentro das dinâmicas, lá de dentro mesmo, você vê, fulano não leu, fulano não faz as coisas, não presta atenção, não se envolve. Aí ele age assim lá dentro da empresa dele. É natural. E quer ter resultado. Aí não tem cristão Não que tem jeito, aguente. não tem jeito, não tem como. Não tem como. Deixa eu trazer a pergunta. Vamos lá, Na mais uma verdade, essa pergunta aí. pergunta aqui, que foi feita pelo Instagram também, a grosso modo, até o Felipe já respondeu. Vou até direcionar ela ao Felipe, que está aqui. Um bom líder deve priorizar colaborador pelas soft skills ou pelas hard skills? Essa é a pergunta. Você já trouxe isso aqui várias vezes nas respostas. E aí eu queria complementar, você complementa isso falando o seguinte, da sua equipe, quantas pessoas são por empresa que participam do São 3, desafio? né, cara? São 3. Tem empresas que participam com 2, tem empresas que participam com 3. O 3 é o padrão. Mas tem empresas que participam com 4 e tem empresas que participam com 5. Acima de 5 é improdutivo. Não, pois é, porque que eu quero perguntar pro Felipe aqui, para ele complementar, já que a gente está falando do tipo de colaborador. Quem da sua equipe você levou, em tipo de nível, de cargo, e por que você escolheu essas pessoas? Então, eu valorizo muito a soft skill. Que eu acho que é uma questão de essência. Que se a pessoa ela tem uma essência que é alinhada com o meu plano de negócios, é alinhado com o tipo de cliente que eu atendo, para eu poder plantar nessa pessoa outros comportamentos que farão com que ela contribua no meu negócio, eu acho mais fácil. Eu sinto mais facilidade, né? E eu levei pessoas que eu via que elas precisavam acordar para algumas questões de comportamento empreendedor e praticarem esses comportamentos, mesmo que elas não gostem. Então, dá um parêntese aqui. Então você, quando escolheu essa, é uma pergunta, em detrimento de outras pessoas que estavam talvez num nível de comprometimento maior, você preferiu levar essas pessoas porque você queria dar um choque nelas? Sim e não. Sim e não. Eu acho que a gente não usou o desafio como isso. Sim. É mais como uma ferramenta de RH, né? Não foi? Não mesmo. Foi mais para que essa pessoa... É como se fosse assim, antes a gente fosse para uma batalha e tava todo mundo, eu indo com uma espada e todo mundo indo com faca. Aí eu queria saber que essa pessoa, ela já é letal. Só que eu queria que ela fosse mais letal. Então agora ela usa o arco e flecha, que ela tira de longe. O outro usa uma lança, o outro tem escudo. É mais sobre dividir o que nós somos bons e dividir comportamentos e habilidades do que deixar a todos tão afiados quanto eu. Não é porque o empreendedor, lógico que para nós estarmos à frente dos nossos negócios, nós somos os que vendemos. Nós somos os que temos a cara do negócio, o contato, é aquilo que corre na nossa veia. Só que como que a gente constrói isso dentro de uma equipe? Então o desafio empreendedor ele veio para alinhar mais uma questão de propósito interno e um DNA do Lima e o que a gente faz e como essas pessoas podem contribuir. E se elas não podem contribuir, elas vão se afastar também. Tá tudo bem. E tá tudo bem. Eu acho que o desafio ele veio para dividir isso assim, tipo, a pessoa ela não tem como atuar em nenhuma das áreas. Isso ficou claro. Isso ficou claro para várias decisões que eu tive e uma virada mesmo até de faturamento. A gente chegou a faturar o dobro do que a gente faturava antes de descobrir habilidades. Show de bola. Bacana, hein? Mexe nisso. Essa pergunta tem uma coisa interessante nela e ela eu diria que é o quarto mito. As pessoas acham que, popularmente, né, que um líder tem que ser democrático, que o líder tem que ter o carisma. Não desdigo nada disso, né? Tem que ter mesmo, tem que ter isso tudo. Mas o líder tem que ter uma coisa. Ele tem que ter uma meta que todos concordem.
Porque as pessoas compram primeiro o líder para depois comprar a ideia. Ele não é que ele tem que ser carismático, não. Porque tem um monte de líder carismático que leva a turma pro buraco. Isso tá cheio, né? Amigo da garotada. Boteco todo dia. O verdadeiro líder, ele olha para ele primeiro. Porque, inclusive, a gente aprende isso no desafio. Quando você faz a análise financeira da sua empresa, e culturalmente, nós criados na cultura judaico-cristã, tendemos a deixar o nosso por último. Se eu, que sou dono da minha empresa, que coloquei o meu CPF em favor do meu CNPJ, não acredito que eu seja capaz de ser remunerado de forma melhor, como é que eu vou querer que os outros acreditem? Porque a minha crença no meu negócio ter resultado ou não está no fato de eu estar investindo nele. Porque se eu for ao banco, qualquer banco, e hoje perguntar quanto vale a minha empresa, a empresa que tem crédito no banco vale mais do que a que não tem empréstimo. Eu tenho empréstimo tocado no banco e estou pagando, a minha empresa vale mais do que somente eu estou acreditando na minha empresa. A instituição bancária, ela credibiliza a sua empresa perante a sociedade. Então, se eu sou o fiel credor da minha empresa, que eu estou botando meu dinheiro, CPF, na minha empresa, e eu não tiro o meu dinheiro primeiro, eu não cobro pelo meu trabalho de forma honesta, eu não estou sendo honesto com a minha empresa. Eu não sou realizador. Eu sou empregado do meu negócio. Eu sou escravo. Muito bom. Bom, as outras perguntas estão falando muito aqui sobre o que é o desafio, se o desafio serve para quem já empreende e tal. Acho que essas perguntas foram respondidas aqui ao longo do tempo, né? E principalmente, algumas perguntas também falando sobre o Empretec, enquanto a pessoa já tem um negócio, serve também, acho que... O Empretec, eu fiz o Empretec em 2001, em agosto de 2001. Em outubro de 2001, eu estava dando o meu primeiro Empretec em Barbacena como instrutor. Naquela época, eles jogavam Daniel na Cova dos Leões. Eles jogavam a gente lá para poder fazer uma metodologia, porque a gente tinha uma história de empreendedorismo. E a gente ia aprendendo, fazendo. Como eu falo sempre, o andar da carroça é que ajeita as abóboras. Você já me ouviu falando isso um monte de vezes. Serginho também já. O Empretec, ele é uma metodologia focada para que você se conheça como empreendedor e desenvolva suas habilidades empreendedoras em laboratório. E no Brasil ele é feito e ministrado pelo Sebrae. A equipe brasileira é a equipe que faz mais inovações do Empretec. O Empretec está no Brasil há quase 30 anos. Ele é um programa do Sebrae de abertura. Ele eu posso falar isso porque eu estou na equipe há 21 anos. O Empretec é o melhor produto do Sebrae. Hoje o Sebrae investe uma grande base de tecnologia e de conhecimento desenvolvendo o Empretec, redesenvolvendo e remodelando o Empretec sempre, mas com aprovação da ONU, tudo é aprovado em Genebra, tem um grupo de estudo para aprovar as pesquisas e tudo. Tem o Empretec que a gente chama de urbano, a gente tem o Empretec rural, que é uma metodologia voltada para o agro. Eu também sou instrutor dessa metodologia. E aí a gente tem mais 3 produtos que vão surgir dentro da linha do Empretec, que aí o Sebrae tem condição de falar isso com muito mais propriedade, que é o Empretec voltado para startups, para negócios que estão surgindo, que é o Empretec voltado, que é o Empretec Arena, que é para questões sociais e tudo. E tem uma outra metodologia do Empretec, um spin-off do Empretec que vai ser lançado, que é para um público de empreendedorismo social, mas em condições de empreendedor desfavorável. Sim. Né? Eu já participei de várias ações de desenvolvimento, inclusive como consultor do Sebrae, participo ainda hoje de programas de desenvolvimento territorial pelo Sebrae, várias metodologias. Mas o que manda no Empretec é que você só pode fazer uma vez. Eu gostaria de dar um depoimento sobre o Empretec, porque eu fiz o Empretec. O Felipe também, já falamos aqui, o Felipe fez, e vários amigos meus fizeram. O Empretec, ele é um divisor de águas e é unânime. Todo mundo que você conversa, o Empretec é um divisor de águas. E, para mim, não poderia ser diferente. Foi um divisor de águas.
Eu passei a acreditar mais em mim depois que eu fiz o Empretec. E sabe por quê? Porque eu passei a me conhecer melhor. E é muito interessante, porque logo quando você vai fazer a entrevista para saber se vai ser selecionado ou não para fazer o Empretec, você faz uma entrevista com a psicóloga e ali você responde o que você acha de você mesmo sobre alguns aspectos. Depois, no meio do curso, depois que você é selecionado e faz o programa, lá no meio do programa, novamente, você tem esse tipo de exercício, mas aí são as pessoas falando o que elas pensam de você. Eu acho que é mais ou menos isso, né, Ricardo? É um pouquinho diferente. Me relembra aí. No primeiro dia, você recebe um feedback do seu processo seletivo. Hoje é uma inteligência artificial que faz. Você responde um questionário e recebe um feedback de inteligência artificial. É para ver o seu perfil empreendedor, né? E não é um processo seletivo, é um processo para que você tenha um feedback a respeito de como que você se vê. Se enxerga. Se vê. E depois... Isso é sensacional, cara. E depois você recebe... Perdão, eu confundi aqui. Confundi. Mas não tem problema, eu também confundi antes. Esse tá feedback... uma confusão geral, isso é bom. Uma confusão geral. É bom bom. o pessoal, inclusive, já perceber que o nosso negócio aqui é tranquilo. E o Sérgio respondeu essa pergunta. Tem algum problema com droga que nós devemos saber? Vocês devem saber, não. Como é que é o negócio? É uma pergunta, né? Na entrevista. Vocês têm algum problema com droga que a empresa deveria saber? Não. A empresa deveria saber, não tem problema nenhum. Mas aí você faz uma seleção, é um processo de entrevista, e esse processo de entrevista, você recebe um feedback de como é que você se mostra. Porque eu me acho de um jeito. E depois você tem um questionário como é que você acha. É um confronto de como eu sou, visto pelos outros, como é que eu passo. E como você se vê. E como é que eu me vejo. É isso. Aí você descobre que a gente é igualzinho A gente é cego, meu irmão. A gente acha que a gente é uma coisa e as pessoas nos enxergam de outra maneira. O Raul Seixas, né? Um pouco Raul, chamava aquilo que estava na viagem, a gente falou? Eu não tenho essa memória. Aquela palavra... Essa memória, não. Você também não, esqueceu? Tem 2 dias. Eu fico feliz que tá com a memória ruim também. Fala toda hora da minha. Às vezes a forma como a gente interpreta uma palavra, às vezes você responde a mensagem pra mim, aí eu falo assim, pô, Ricardo tá estranho, tá bravo. Inferência que chama isso. Pô, mas engraçado, o Ricardo foi estranho comigo. Mas pode ser erro de digitação. Eu respondi para uma cliente minha, uma senhora. Gente, o WhatsApp não tem conotação. Não, às vezes é melhor mandar um áudio. Mas aí eu acho que as pessoas ficam mais corajosas por isso também. Por isso visão interessante. Por isso que eu acho que as pessoas são muito pela impessoalidade. Tem cliente que me descasca no WhatsApp. Chega pessoalmente, eu doido pra, tipo assim, ter um embate, ter um enfrentamento, porque eu tenho esse poder da palavra. A pessoa foge do assunto, não quer conversar, tá boazinha, tá linda. Eu tinha 80 funcionários. Aí eu ficava aqui, vamos supor, cheguei no dia que eles estavam tomando um café, a gente tomou café junto, todo mundo conversou, contou piada, fiquei lá um tempinho e tal. Cara, era 10 minutos depois, eu saía, esqueci de te falar, pô, tô precisando de uma folga tal dia, você esqueceu de me falar? Cara, é uma coisa tão normal, Daniel, poxa, dá pra me dar uma folga tal, ou então minhas férias, dá pra você olhar minhas férias, as pessoas não te falam quando você tá na sua frente, e é o que você falou, a impessoalidade tornou as pessoas, e é ruim isso, assim, não falam mais na sua frente. E acaba que, até voltando a essa questão do desafio, a gente fica exposto, né? Na hora que... Porque não tem o outro que é culpado. Não tem mais culpados. É isso aí. Você tá ali... Você é... Puxa a responsabilidade e vão pra cima. É isso aí. Antes de você fazer outra pergunta, esse é o grande mito que eu fiquei de revelar aqui. Que é o seguinte, ó. Você tem um realizador. Suspense, a revelação. Produção, bota... Que rua os tambores! Você tem um realizador. O realizador quer tornar real aquilo que ele sonha. É o executor. Que é o meu perfil, inclusive. Que é o... Não é o executor, é o realizador. É o tornar real. O executor recebe a ordem e executa. Eu estava conversando com um amigo meu antes de vir para cá e ele contou para mim que ele tem TDAH. E ele falou, cara, isso explica tudo, porque ele era um sucesso como executivo e é um fracasso como empresário. Porque ele não sabe dar ordem para ele mesmo. O realizador, ele sabe dar ordem para ele mesmo. Qual que é o grande mito do empreendedor? Primeiro, é achar que nós temos a solução para tudo. A solução para onde, Ricardo? A solução está no outro. A responsabilidade está em mim. Eu sou o responsável. Mas a solução está no outro. E olha só que coisa interessante.
O empreendedor, quando chega num ponto em que ele percebe que ele não tem solução para tudo com as próprias mãos, ele vira as mãos e começa a trabalhar recebendo. E aí ele desenvolve a capacidade de exercer a base motivacional do poder. E não somente a da realização. Porque o poder, no final, é o grande motivador. Porque ele sente que ele não pode fazer, então ele precisa se tornar humilde o suficiente para permitir que fazer o outro junto com o outro faça. E às vezes para fazer junto com o outro uma coisa que ele não vai ver. Então o mito do empreendedor é o seguinte: o empreendedorismo não resolve o problema do mundo. Em resumo, humildade para saber o que você consegue fazer, o que você não consegue. E quando você não conseguir, que busque as pessoas certas. E aí o seguinte, o mito do empreendedor é que o empreendedorismo não resolve todos os problemas. O que resolve é a gestão. Porque você despersonaliza a coisa, automatiza as coisas, mas permite que os talentos façam aquilo que você não tem capacidade de fazer. Eu não tenho capacidades. Tem coisas que eu não vou conseguir fazer, sejam hards ou sejam softs. Eu não sou capaz de fazer. Ô Ricardo, a gente teria aqui assunto para falar mais quantas horas, né, Daniel? Depois a gente faz um outro que conversa episódio. rica. Mas a gente pode aproveitar o seguinte, falando muito de mitos, até antes de chegar aqui nos recados paroquiais, caminhando para o final, falando muito de desafio empreendedor e tal, qual é a próxima turma, né? Pois é. Eu acho que a gente podia, inclusive, abrir uma turma com um tagzinho do O Podcast, o Ricardo... Vocês estão convidados a participar do próximo desafio. Vocês têm histórias de sucesso que acompanham vocês fazendo. E faço questão de anunciar, assim que sair a próxima data, eu tenho certeza que vai ser depois deste carnaval do ano de 2023, porque não vai ser antes, porque eu ainda não posso permitir que outras pessoas façam o desafio no meu território, a não ser quando elas terminam o processo de treinamento. E esse é um princípio do desafio. O nosso objetivo é criar equipes que tenham pessoas capazes de fazer o desafio como instrutores daqui para frente. Desde que, uma prática que eu uso desde criança é a seguinte: eu só ensino aquilo que eu sei. E que eu sei na prática, não na teoria. Então o desafio, quando eu fiz o desafio, participei como ouvinte, que é um processo que o Felipe está fazendo, numa turma do desafio. Participei como instrutor auxiliar numa turma do desafio. Você pode começar a dar o desafio numa região, numa situação em que a gente fala assim, não, tá ok, tá bem formado, tá bem treinado. A gente monitora, acompanha, porque a metodologia funciona de dentro para fora também. E aí a gente vai ter. Nós vamos para a 4ª turma de desafio. Você não tem uma data certa ainda? Não. Por quê? É depois do carnaval. Porque a gente já tem contratos fechados, a gente já tem empresas que já estão contratadas. Temos 2 empresas que não conseguiram fazer o desafio nesta edição porque tiveram problemas pessoais de saúde que vão compor a próxima turma. Mas uma empresa levanta a mão assim, que sentido? Manda para você, manda para a gente manda para vocês, vamos usar então, a pessoa-chave. Né? Quem tá assistindo, manda para vocês, a gente manda o no... material, tem a apresentação, manda o eu quero ali, eu quero participar do desafio lá no comentário do YouTube. Né? Desafio empreendedor. Desafio empreendedor. Desafio empreendedor. Aí a gente vai divulgar no meu Instagram, Ricardo Nicoliello Pinho. A gente comunica quando vai ter essa data, tem essa comunicação, e todas as vezes que alguém faz o desafio com a gente, ele passa a fazer parte de um grupo de mais de 18 mil empresários no mundo que fizeram o desafio empreendedor. Porque além de estar no Brasil inteiro, em quase todos os estados, a gente está nos Estados Unidos, está em Angola, está em Portugal e na Itália, indo para quase todos os países da Europa até 2024. O plano de expansão do desafio é esse. Bacana. Eu trouxe o desafio para Juiz de Fora, porque aqui é uma terra que eu já sinto eu já sou juiz de dentro. São João del Rei e Tiradentes, aquela região, eu atuo ali. No Circuito das Águas, sul de Minas, e levei para Andradas, e que está agora Andradas, Poços de Caldas, e Juruáia, que é a terra da lingerie, que é a cidade que mais produz lingerie no Brasil, que tem resultados maravilhosos. Não. Lá produz muito, mas Juruá é uma cidade de 6 mil habitantes, eminentemente feminina e com um perfil empreendedor
É Bacana, incrível, bacana. incrível. Uma cidade Feminina e adorável. empreendedora. Só coisa boa. Sem dúvida. Próximo episódio a gente vai ter tema, né? Femininas empreendedoras no próximo E episódio. já. Isso aí. É isso aí, é o seguinte. Então, antes de vocês, vou abrir para vocês fazerem aí as considerações finais. A gente vai falar aqui de quem está nos apoiando nesse processo, né? A Trilight, nós vamos inclusive ouvir a Laura aqui. Vai ser bem bacana o bate-papo também. Vamos querer saber tudo da vida do dia a dia da empreendedora Laura e da pessoa, né? Também temos a Vero Vino. Vero Vino tá aí na tela, e tem um detalhe. Dentro do mês de janeiro, então dá tempo ainda, esse episódio sai dentro de janeiro, tem 40% de desconto na segunda garrafa. Quem comprar um vinho lá tem 40% na segunda garrafa. Também temos aqui a Óticas Diniz, que mandou um brinde para vocês. Então já vou entregar em nome da Cátia, já que o Sérgio foi ali no banheiro, né? O Sérgio foi fazer o pit stop. Muito bem. Muito obrigado. Então, obrigado também à Ótica Diniz. E esse QR Code que tem na tela aí, quem acessar, tem 30% de desconto na compra de qualquer tipo de produto lá na Ótica Diniz. E tem uma Brook também, restaurante, que nos mandou aqui. Eu vou até aproveitar. Eu vou segurar que eu não vou comer de novo na tela, não, para não ser motivo de bullying. Mas manda sempre pra gente aqui, né? O Mabruk é o nosso parceiro de comida árabe, que inclusive nós temos. O Sérgio sempre sai na hora que eu vou falar do Mabruk, porque ele sabe que eu vou pedir ele pra falar em árabe as coisas, aí ele corre. Ele corre. Tá voltando? Então... Não, nem vinha. Se não tivesse comida e bebida, eu não aparecia nem aqui. Mas então é isso. Então eu vou deixar, enquanto o Sérgio não volta, depois eu peço ele para dar uma despedida em árabe. O Ricardo já falou demais, eu vou pedir pro Felipe falar primeiro. Felipe, então, com suas considerações finais, mas já adianto, eu quero conhecer sua empresa, se for possível, a gente fazer uma visita lá, porque eu acho que um processo criativo é um negócio interessante. Você já leu... Nossa, o que eu falei agora, eu esqueci. Tô falando, falam da minha memória. Eu gosto quando isso acontece. É um livro... Eu adoro. Caminho do Artista. Acontece. Ainda não li. Esse livro é excepcional, vai ser muito eu tenho que anotar tudo, senão eu esqueço. É bem legal. Então, faça, por favor. Eu quero conhecer, eu acho que é legal demais. Esse processo criativo é interessante e design de interiores é isso, né? Se você consegue conduzir, talvez, dentro de um negócio, você consegue conduzir a melhor experiência para o cliente que está entrando dentro de uma empresa, né? Então, por favor. Eu agradeço o convite. Falar sobre empreendedorismo é prosa para muito tempo, né? São para horas de conversa mesmo. E para poder falar que não tem idade, não tem gênero, não tem jeito, não tem aptidão. Pelo contrário, ele é comportamento, ele é exercício. Empreendedorismo é você praticar as mesmas coisas todos os dias, né? É você ter onde você quer chegar, é você definir os seus objetivos. E foi o que mudou minha vida. Eu digo que a arte e o empreendedorismo, eles me salvaram de muitas coisas, né? É um caminho que a gente não se faz sozinho, a gente não se constrói sozinho, a gente se constrói juntos, conversando, dividindo, se aperfeiçoando. E é isso, quem quiser me seguir nas redes sociais é Lima Design. Eu também trouxe lembrancinhas para vocês. Que maravilha, que maravilha. Vocês podem escolher gostei. aqui Que ótimo. vocês. Que a gente sempre faz lembrancinhas, né? O Ricardo, ele já até pegou a dele e falou assim, não, vou desembalar, Obrigado, que a André meu que vai querido. desembalar. Muito obrigado, Felipe. Que a gente Muito desenvolve, obrigado. eu sempre faço lembrancinhas de início de ano, que é Sérgio, melhor tem que comemorar tirar os isso aqui para começos. acender a vela, né? Senão pega Tem fogo, que né? desembalar tudo. Você sabe que o meu Depende do que você sobrenome quer, é Daniel, Sérgio, depende do meu que nome é Sérgio Luiz Lima Cefaia. Aí tá vendo? E o Lima não é muito utilizado aí. Lima. Lima, porque temos cítricas ideias. Por É quê? isso aí. Cítricas ideias. Muito Do limão bom. à limonada, Muito né? bom. Muito bacana, A muito gente tem obrigado. muito o que conversar. Obrigado. Muito obrigado, E é com isso, certeza. gente. Obrigado. Que isso, foi um prazer. Bom, eu Ricardo já vou... falou demais, né? Já falei muito. Eu vou só Mas, Ricardo, pincelar poder uma de coisa. síntese Eu agora. vou pincelar uma coisa que a gente vinha conversando para cá. É o mito da autorresponsabilidade. Só um pouquinho. Sim. Nós tivemos uma aula, inclusive, no trânsito, né? Vindo pra Sempre, cá. sempre. O que a gente veio falando é assim, ó, o mito da autorresponsabilidade. A autorresponsabilidade não é se assumir culpa, não. A autorresponsabilidade é você entender que nenhum ser vivo, e nem computador, que você complementou, é capaz de fazer duas coisas ao mesmo tempo. Nós, muitas vezes, no modelo de gestão, na hora de gerir os nossos negócios, a gente cisma que vai ser mais eficiente se a gente fizer duas coisas ao mesmo tempo. Não funciona. O máximo que a gente consegue, eu não vou entrar nos detalhes que a gente entrou, o máximo que a gente consegue é dirigir e ouvir música boa. Ou o podcast.
O podcast também funciona. eu não me atrevi. Eu vim ouvindo, de Caxambu para cá, eu vim ouvindo o podcast, que é o tempo mais ou menos de viagem que eu gastaria no meu caminho, que eu estava fazendo naquele dia. Eu não tive condição de fazer. Porque eu fiquei tão entretido com o que estava sendo discutido que eu comecei a dirigir mal. Viu? Bacana isso, né? Nós Ou quase seja- causamos um acidente. Não, Para com isso, daqui a pouco começa a historinha de dano moto. Pelo amor de Deus. eu ajo para reduzir risco e controlar resultado, que é a característica primordial do empreendedor de sucesso, que é correr risco calculado. Mas eu parei o carro, botei a minha música de praxe, que eu tenho uma playlist de praxe para eu poder curtir a viagem, porque aí eu não estou prestando atenção na música, eu estou prestando atenção na estrada. Fazer duas coisas ao mesmo tempo nos leva ao delírio. Mas você acabou de ouvir o episódio todo, né? Só Ouvi pra... tudo. Ah, bom. Ouvi tudo. Eu fiz questão. Até porque eu tenho certeza absoluta, você tinha certeza absoluta que você ia me perguntar onde é que você acha que eu posso melhorar? Porque essa é uma Com característica certeza, empreendedora. com Cara, certeza. me dá um feedback, porque Por a gente isso pede aí. É feedback isso aí. para quem a gente confia e ama. É E que isso aí. sabe que é sincero, né? Senão não é feedback, né? É isso aí. Então, assim, ó, eu gostei demais de estar aqui com vocês. Eu ficaria aqui mais uns 4, 5 dias. Você vai entendeu? voltar, Ricardo. Você é um cara que vai ter que voltar. A gente Não volta, dá pra a ser gente uma volta. só, não. Agora, o convite é assim, ó. Ah, Ricardo, como é que eu vou ter mais dica, mais coisa? Manda no Instagram. Porque o meu Instagram agora não é meu mais. O meu Instagram é de quem me aciona. Então, eu não gero mais conteúdo no Instagram. Eu já gerei vários, tem um monte de dica, um monte de ideia, um monte de coisa. Eu cansei dessa história. Você é provocado agora. Agora, se você reativo. quiser saber alguma coisa, manda Direct. um direct pra mim, pergunta alguma coisa, me pergunta. Você está aberto a isso, então. É isso que você está dizendo Fica aqui para aberto, todo mundo ouvir. Fica aberto. Pô, Isso gente, é muito por quê? bom. É o Você é um seguinte, cara com experiência. cara, e assim, eu sou mais experiente na medida que as pessoas me demandam. Se você me perguntar um negócio que eu não sei, eu vou buscar saber. Eu vou curioso. Você me conhece. Eu vou. E eu sou humilde o suficiente para falar assim, ó, cara, eu não sei não, me ensina esse troço aqui, eu quero Nós aprender. vamos colocar o perfil de vocês na descrição do Por vídeo. favor, por Vamos favor. marcar em todos os posts. E o que eu gostaria de dizer, assim, para terminar, é o seguinte: já tive algumas consultas de clientes lá no meu escritório que foram querendo tirar dúvidas acerca de questões tributárias ou questões trabalhistas, e eu falei, não foi com uma, não, foi com algumas. E você sabe muito bem disso. Eu falei, olha, seu problema não é nem tributário, nem trabalhista, esse é o menor deles. Você precisa do Ricardo. Você precisa de um consultor. Você precisa de gestão. Obrigado, meu amigo. Foi muito bom ter vocês aqui. Obrigado, Obrigado gente. Felipe. Bom Obrigado, mesmo. gente. Pessoal, Valeu. um abraço. Tchauzinho.